que nós temos o termo de ocorrência e inspeção. Isso aqui é um documento muito, muito importante, porque ele nos traz informações que vão balizar o tipo de pergunta que nós vamos fazer. Nesse caso, de maneira específica aqui, o que nós já podemos perceber? Que o medidor não foi substituído. Nós só temos os dados do medidor encontrado. Não tem dado de medidor instalado aqui. Então, nesse caso, de maneira específica, não foi feita a substituição do equipamento. Na observação, tem a seguinte informação: captação de energia sem registro. Opa, isso aqui significa que é um desvio de energia elétrica. A equipe de fiscalização está alegando que existia um desvio. Só que, aonde é que está o problema aqui? Vamos começar a identificar o problema. O que eles fizeram? Eles mediram aqui duas fases, a fase A e a fase B. Na fase A deu 2,17 ampere e na fase B deu 9,20 ampere. Agora, vamos olhar o seguinte. Aqui nós temos uma parte que se refere à segunda folha do TOI. O que está sendo informado aqui que é extremamente importante? Não foi feito o levantamento de carga. Só de olhar o TOI, nós já podemos perceber que tem uma coisinha ali estranha. Pô, a equipe mediu a corrente, só que não detalhou a carga. Aquela corrente que ela mediu, uma corrente instantânea. Nós sempre vamos ter que pegar aquela corrente ali e analisar. É uma corrente de desvio ou é uma corrente associada ao consumo total? Só que qual que foi o problema nesse caso? Não foi só um TOI, foram três TOIs. Então, nesse caso, de maneira específica, que eu estou aí como assistente técnico, o mesmo advogado me contratou porque foi emitido três TOI. No mesmo endereço tinha duas unidades consumidoras e mais à frente tinha uma outra unidade consumidora. No segundo TOI, constam o quê? As mesmas coisas, só que os valores de corrente bem próximo, mas não os mesmos. Ok? Aqui 1,69 com 20, vamos olhar o outro TOI lá. Nesse outro TOI está 2,17. Só que na fase B tem 9,20. Agora, aqui nós temos o seguinte: 1,69 e 9,20. Aí, nessa hora, nós já temos que nos perguntar o seguinte: duas unidades no mesmo endereço, tem que ser muita coincidência para que esse valor de corrente seja o mesmo. O que pode ter acontecido é o cara ter medido a mesma corrente no desvio. Não dá para a gente saber. Então, tem que ter fotos que comprovem que eram circuitos diferentes, onde a carga que estava sendo alimentada para cada unidade consumidora não estava, a carga de energia desviada não era a mesma, porque pelos valores de corrente, provavelmente me leva a entender que era inclusive o mesmo circuito anterior que tinha sido medido. Então é como se ele tivesse pego um cabo de desvio medido associado a uma unidade consumidora. Depois ele fez o mesmo, pegou esse mesmo cabo de desvio, talvez em outro ponto, no mesmo ponto, e associou a outra unidade consumidora, considerando que as duas unidades consumidoras estavam no mesmo endereço. É muita coincidência ter esses valores de desvio na captação exatamente, né, em uma das fases igual, na outra muito próximo. E aí vamos para o outro TOI. Lembrando, são três unidades consumidoras, tá, que receberam essa notificação. Da mesma forma, aqui também não foi feito o levantamento de carga, e aqui nós temos o outro TOI. Agora, aqui os valores de corrente foram maiores: 24,79, 18,95 e 12,07. A equipe foi até o local, fez a fiscalização, mediu as correntes, associou essa corrente a um desvio, disse que tirou foto. Depois disso, eles pegam esses dados do TOI e enviam para um departamento dentro da concessionária de energia. E esse departamento ele vai fazer os cálculos do quanto essas unidades consumidoras deixaram de faturar ao longo de um período. E esse período é de no máximo 36 meses, ok? Mesmo que a fraude tenha acontecido há 5 anos atrás, 6, 7, 8 anos atrás, o prazo máximo que a concessionária de energia pode cobrar de maneira retroativa é de 36 meses, desde que ela identifique o período da irregularidade. O que nós precisamos analisar agora? Os documentos associados à planilha de cálculo, que é um demonstrativo do quanto deixou de ser faturado nesse período. Essa é uma das nossas incumbências também, porque através daquele critério de cálculo utilizado conforme a Resolução 414, que estava vigente na época, ou então a Resolução 1000 vigente no atual momento, vamos levar em consideração isso para poder analisar se o que a concessionária cobrou está correto ou não. E acreditem, eles cometem muitos erros em relação a isso também. Aqui nós temos uma planilha de cálculo com os dados que supostamente foram faturados e o que deixou de ser faturado.
Então, o que que nós temos que analisar em uma situação como essa? O período da irregularidade. Então, esse aqui é o período da irregularidade. A quantidade de meses que está sendo cobrado de maneira retroativa, 36 meses. Valor de referência. Opa, valor de referência, 3.823 kWh. Agora vamos analisar qual foi o critério utilizado. Carga instalada no desvio de energia. Aqui nós temos um probleminha. Sei que alguns de vocês já fizeram o nosso treinamento de fraude com energia elétrica e eu vou perguntar para vocês o que que nós podemos concluir com isso. Cada vez que nós recebemos essa documentação, nós vamos dizer para o advogado, olha, aqui tem um probleminha. O que a concessionária fez não está correto. E aí isso vai fazer com que ele entenda a importância do nosso trabalho. O que que a concessionária fez? Ela chegou aqui, nesse caso, para essa unidade consumidora, em uma dívida, apresentou uma fatura que totalizava R$ 115.892,40. Só que qual que é o erro? Para que ela pudesse chegar nesse valor aqui, ela teve que calcular essa diferença aqui, isso aqui, ela calculou de maneira errada. Ela não pode usar esse critério. Por que que ela não pode usar esse critério? Então vamos lá, vamos entender. Ela usou isso aqui. Só que ela não pode usar esse critério. Porque ela não fez aqui um levantamento de carga. Eles pegaram os valores de corrente. Só que esses valores de corrente são valores instantâneos. Então, o que que não foi preenchido aqui, ó? Com base no que está previsto na resolução da ANEEL, que teria que ser feito aqui para usar aquele critério? A descrição dos equipamentos. Tudo detalhadinho aqui. Como isso aqui não foi feito, não pode ser utilizado esse critério aqui. E aí, esse valor de referência aqui, ele na realidade também não pode ser utilizado. Porque isso aqui foi um chute que a concessionária fez. Porque ela pegou um valor de corrente instantânea e a partir desse valor de corrente instantânea, ela chegou em um consumo não faturado, jogou esse consumo aqui para um período de cobrança retroativo de 36 meses, usando um critério que não poderia ser utilizado. Então, a concessionária de energia errou e errou muito feio. Um erro muito básico. Essa mesma planilha, ela é replicada para as outras unidades, vou mostrar para vocês também. E nos três casos ela cometeu o mesmo erro. A pessoa dentro da concessionária de energia errou na hora de aplicar o critério. Pegou os valores de corrente instantânea medidos pela equipe de fiscalização, usou esse critério e não o outro critério, que é o da média dos três maiores valores anteriores ao suposto início da irregularidade, por um período de 12 meses. É o outro critério que geralmente é utilizado. Só que eles também só podem cobrar 36 meses se identificarem o início da irregularidade. Então, o nosso trabalho como assistente técnico é bater o olho nesse tipo de documentação, coisas mais técnicas, mais profundas, obviamente esse é só um exemplo, mas existem um conjunto de variáveis em torno disso, e orientar o advogado, explicar para o advogado, olha, aqui tem um erro da concessionária. Isso aqui pode fazer com que caia bastante o valor dessa cobrança, porque o que ela está apresentando aqui é um valor abusivo. Ela pegou um valor durante um dia de semana, extrapolou para 30 dias do mês e está cobrando isso como um montante de maneira retroativa. Por isso que gerou essa cobrança tão alta, muito acima do que os valores médios que vocês vinham pagando se dividisse esse valor por 36 meses. Então, nosso papel é formular, nesse caso, a minha atuação foi formular perguntas para que o perito pudesse dizer, perito, considerando isso, isso, isso e isso, o que a concessionária fez nesse caso, está correto? Sim ou não? O que está previsto na resolução 414, que é a vigente na data da emissão desse TOE, para essa situação? Perito, os valores apresentados pela concessionária de energia estão corretos? E aí nós vamos trabalhar todo um passo a passo em relação a uma construção de ideias para que o perito responda. E se ele ficar tentado a ser tendencioso em relação à concessionária de energia, aceitar o que ela fez, nós vamos trabalhar a impugnação do laudo desse perito e, inclusive, dependendo da situação, até mesmo a substituição do perito, porque ele está emitindo um parecer, uma opinião pessoal contrária ao que está previsto na resolução 1000 da ANEEL ou na resolução 414. Então, aqui nós temos a outra planilha de cálculo, que também está errado, porque o critério aqui também foi da carga desviada, tá? Assim como dessa aqui de R$ 5.000, o critério dessa também está errado, porque foi da carga associada ao desvio de energia.
Então, nos 3 casos, o critério está errado. 115 mil, aqui tem 5 mil, e aqui tem uma outra cobrança no valor de 14 mil. Só que esse valor foi abusivo. O critério de cálculo utilizado estava errado. Por quê? Eles pegaram os valores de leitura instantânea e, com base nesses valores de leitura instantânea, fizeram o cálculo do consumo não faturado durante um período de 36 meses, sem justificar o início da irregularidade, coletando valores instantâneos, atribuindo a esses valores instantâneos uma extrapolação para estimar um consumo mensal não faturado, de maneira totalmente equivocada, contrariando o que determina a resolução da ANEEL. Nesse caso, eu utilizei a resolução 414, porque era a vigente na data da emissão do TOR. Então, tem 2 coisas em questão em relação a esse problema. Um deles é que o critério de cálculo utilizado pela concessionária está extremamente errado, e o outro ponto é que eles estão cobrando 36 meses de maneira retroativa, sem identificar, sem mostrar quando foi suposto início da irregularidade. E aí mora a oportunidade para quem quer trabalhar como assistente técnico. E se você tem interesse em ser perito na área elétrica, eu te convido a conhecer a Perícia Elétrica Play. Essa é uma das mentorias que você vai encontrar nessa plataforma. Por um valor extremamente acessível, você vai ter conteúdos sobre a área de perícia judicial e extrajudicial. Dentro dessa plataforma, você vai encontrar o trecho completo dessa mentoria, assim como mentoria sobre certificação elétrica, laudo para crédito do ICMS, perícia judicial, entre outros assuntos para quem quer empreender no setor elétrico. Se você quer ser perito ou perita na área judicial, aqui você está no lugar certo. Da mesma forma, se você quer atender indústrias e condomínios na área extrajudicial. E se você gostou desse conteúdo, aproveite e já nos segue aqui no YouTube. Nós temos muito conteúdo para te ajudar a trabalhar nessa área de perícia elétrica.